Jogo da Memória com você ligado aqui nas plataformas do Futebol de Goiás. E para quem nos acompanha em vídeo, já ao meu lado, João Paulo de Medeiros, um dos sócios proprietários aqui do Futebol de Goiás. Tudo bem, João? Sócio de prejuízo, né, Rafa? Sócio de experiências. Aí, Abraço para você, João. um abraço, Rafa, um abraço a todos que acompanham esse quadro novo, né, um formato novo também, trazendo aí memórias de jogos importantes, né, e em momentos importantes também, já que o Atlético está aí retomando uma caminhada internacional, nós vamos relembrar aqui todos os jogos internacionais da história do Atlético, mas com foco no primeiro jogo internacional da história do futebol goiano. Daqui a pouco a gente vai trazer muitos detalhes sobre ele. Que é justamente um jogo do Atlético contra uma equipe que não é da Argentina, mas de vizinhos também, né, João? Isso. O Atlético, ele recebeu aqui em Goiânia, né, na verdade, uma equipe paraguaia da região de Guaira, da cidade de Vila Rica, de Espírito Santo, veio até Goiânia numa excursão costurada ali, porque naquela época tinha muito disso, né? As equipes, os dirigentes corriam atrás de adversários diferentes para tentar, né, chamar o público para os estádios e assim conseguir também dinheiro de renda, né, de bilheteria. Então, o Goiânia, através do Joaquim da Veiga Jardim, fez, né, uma negociação com empresários para que eles trouxessem aqui a equipe paraguaia, que a princípio foi vendida como a seleção do Paraguai, a seleção paraguaia. Venderam gato por lebre nessa história? Exato. E aí, assim, causou muito furor aqui em Goiânia, porque nunca havia sido realizado um jogo internacional aqui na capital. O futebol goiano ainda engatinhava, né? Se o primeiro torneio foi em 1944, Campeonato Goiano, que a Federação Goiana ela trata como o primeiro, né? Então, estávamos ali há 14 anos só do início da organização do futebol goiano. E aí veio essa primeira equipe estrangeira para jogar em solo goianiense. Todo mundo esperava a seleção paraguaia, os jornais da época, tanto o Popular como o Folha de Goiás, traziam, né, aí a expectativa para os jogos da seleção paraguaia contra Atlético e Goiânia na cidade, mas depois descobriram que foi outra coisa. Em 1958, que foi quando aconteceu essa partida, o Goiânia estava completando 20 anos de fundação, 20 anos. O Goiânia é de 1938 e o futebol na capital começa a se intensificar ali justamente no ano de 1938, porque até então se tinha o Atlético em 37. E aí o Atlético tinha alguns amistosos, mas em 1938, quando surge o segundo time, é que eles começam a se debater. Então, 20 anos, vamos criar essa suposta, essa figura imaginária dos 20 anos do Goiânia, 20 anos efetivamente que o futebol se intensificou, vem a primeira equipe internacional. E aí, detalhe, daqui a pouco, João, nós vamos falar especificamente de jogo a jogo, adversário e adversário, mas por aqui teve time do Paraguai, teve o CSKA Sofia da Bulgária, teve o Alianza Lima, que foram times que enfrentaram o Atlético. Além disso, e aí um pouco dando um salto na história, daqui a pouco a gente entra também no embate com o Universidade Católica, que foi em 2012, justamente na última participação do Atlético na Copa Sul-Americana. João. Isso, e esse último aí por uma competição mesmo oficial, né? Esses outros jogos, Rafa, é bom lembrar que eram jogos de caráter amistoso, né? Nós temos assim alguns torneios, mas eram torneios amistosos, né? Eram torneios quadrangulares normalmente para promover mesmo o futebol aqui em Goiânia, para trazer renda para os clubes, como eu tinha dito anteriormente. Então, essa situação da vinda da seleção paraguaia e depois que descobrimos que aí foi o Guarani de Vila Rica, né, um time que até hoje não se tem muitas informações sobre ele, né, ele que era
branco com vermelho no começo, com a faixa transversal, hoje tem outras cores, mas era uma novidade. E assim, é bom frisar que não era um time muito fraco, né? Porque veio aqui em Goiânia contra Atlético e contra o Goiânia e não perdeu, né? Também não ganhou, mas não perdeu. Foram 2 empates. O Atlético foi um empate sem gols. Depois a gente vai trazer um detalhe do motivo aí que levou também a partida a não ter gols e tudo mais. E o Goiânia, depois do dia 26 de outubro, empatou em 2-2 com o Guarani de Vila Rica. Você estava falando aí dos 20 anos do Goiânia. É bom lembrar que o jogo entre Atlético e Guarani, ele marcou, né, o aniversário de Goiânia de 25 aninhos, né? Goiânia era uma jovem moça naquela época ainda. Eu agora há pouco passei aí por confrontos contra o próprio time do Guarani, do Paraguai, também o Alianza Lima, do Peru, o CSKA Sofia, da Bulgária, jogou por aqui. Nacional do Uruguai. Isso, esqueci de citar o Nacional do Uruguai, porque tem um marco também. As equipes vinham para cá justamente por conta dessas promoções. E o Nacional veio em 1975 em virtude da inauguração do estádio Serra Dourada. João, sobre esse confronto contra o Guarani, lá do Paraguai, nós temos inclusive um encarte do jornal Folha de Goiás. Me chamou bastante a atenção aqui o título que foi dado pela reportagem do jogo, do Guarani e Atlético. O jogo entre Guarani e Atlético era esperado, né? Foi muito esperado por toda a crônica esportiva, pela torcida, pelos amantes do futebol, que era ali o primeiro, o debut internacional, né, do Atlético. E realmente foi o que aconteceu, apesar de que a partida não pôde assim, ter um público muito grande, porque naquela época ainda, né, o estádio, se hoje o Estádio Olímpico tem aquela cobertura bonita, né, depois da reforma, na época não tinha essa cobertura, né, em 1958 ainda as próprias arquibancadas eram muito precárias, era pouco espaço. Inclusive, depois dessa visita do time paraguaio, houve ali uma tentativa, né, de incentivo para melhorar as condições do Estádio Olímpico, né, Estádio Pedro Ludovico Teixeira, que receberia jogos importantes. O governador da época viu que o público realmente era interessado no futebol, no esporte, e aí prometeu ali fazer melhorias no Estádio Olímpico. Muito parecido com hoje em dia, né? Sim, com certeza. A manchete aqui da Folha de Goiás, o batismo internacional do Atlético. Sem abertura de contagem, foi a manchete da Folha de Goiás que destacava justamente esse confronto. E aí é importante destacar que em 58, João, o Atlético era o atual campeão do torneio citadino de Goiânia, que corresponde ao que hoje a Federação Goiana de Futebol organiza o Campeonato Goiano. O Atlético que foi campeão invicto em 1957. Detalhe, foi a segunda vez que o Dragão conquistou de forma invicta esta competição. Em 55 isso já havia acontecido e se repetiu 2 anos depois. Você está até mostrando aí que o campeão de 57 foi o Atlético, né? No Futebol de Goiás e suas histórias no site a gente tem aí todos esses campeonatos. Mas em 58 o Goiânia foi o campeão, só que o campeonato acabou só em janeiro de 59. Então, assim, o Atlético ele enfrentou a equipe paraguaia, sendo, né, o atual campeão goiano. Ainda era o atual campeão e ele disputou com o Goiânia o campeonato de 58 também, sendo o vice-campeão. Eram as duas forças, né, Rafa? O Goiânia e o Atlético. Goiânia ainda com a supremacia, né, tinha um poderio financeiro melhor, tudo aquilo que a gente sabe do início da história do clube, mas o Atlético era o grande rival e sempre estava ali incomodando a equipe do Goiânia. E esse jogo contra o Guarani, do Paraguai, ele foi, sem dúvidas, um dos principais jogos do Atlético na temporada. E aí eu explico.
1958. É um ano ainda que o futebol, no âmbito nacional, ele engatinha, não tem uma organização. Aconteciam iniciativas nacionais ou regionais que depois vieram a ser reconhecidas, mas um exemplo, nesse ano aqui, até ali o início dos anos 60, o que mais era valorizado eram os campeonatos brasileiros de seleções, onde se fazia um selecionado ali do Atlético, do Goiás, do Vila, do Goiânia, e esse time, esse combinado, ele ia enfrentar selecionados de outros estados. Então, considerando assim, do Atlético propriamente, foi, sem dúvidas, um dos principais eventos do ano, essa partida contra o Guarani do Paraguai. Sim, e até pela própria expectativa, né, Rafa? Foi criado em cima de uma primeira equipe estrangeira aqui em Goiânia. Foi um jogo que realmente movimentou muito a cidade, embora, como eu disse, no jogo do Atlético mesmo, que ficou 0-0, o problema da chuva atrapalhou, né? O time não pôde aparecer, o gramado ficou pesado, e aí o jogo acabou 0-0. E depois contra o Goiânia, aí sim já teve um público melhor, apesar de ter também uma ameaça de chuva ali, né? Que foi registrada nos jornais, mas isso não impediu que o público fosse assistir essa seleção paraguaia, que na verdade não era bem paraguaia, né? Não era bem a seleção, era esse time que a gente já explicou, e assim, ficou por isso mesmo. Os jornais não traziam muita explicação do porquê que teve essa mudança, o que aconteceu. Simplesmente chegaram aqui e detectaram que era o Guarani, se tratava do Guarani de Vila Rica e não da seleção paraguaia em si. Vou falar rapidamente de um episódio semelhante a esse, se você se lembrar, de um papo que nós tivemos com o Otávio, que veio a Goiânia para a inauguração do estádio Serra Dourada em 1975, e a ideia inicial que se vendeu em Portugal foi que a seleção portuguesa vinha a Goiânia enfrentar a seleção brasileira. É a questão da desinformação. E aí, quando eles chegaram aqui, viram a mobilização da cidade em torno de uma seleção local, não uma seleção brasileira. Só mais um ponto, enquanto você falava, João, levantei aqui as primeiras participações do futebol goiano em uma competição nacional, por exemplo, com clubes, elas se deram na Taça Brasil. E aí, em 1963 e 64, o Vila Nova participou como representante do estado, o Atlético como clube em 1965, Anápolis em 66, Goiás em 67 e o Atlético voltou a participar em 68. Isso é uma prova, é uma constatação de que naquele momento, ali, ano de 1958, o grande evento, na verdade, foi o amistoso internacional, porque o Atlético tinha o Citadino de Goiânia, tinham outros torneios, mas não se tinha ainda a realidade de um campeonato nacional, como foi a Taça Brasil a partir de 62. Sim, só para finalizar a questão desse jogo, né, que ficou na memória não só do Atlético, mas do futebol goiano, né, por ter sido o primeiro internacional. O Atlético jogou com Pitinho, Plínio e Julinho, Zeca, Oswaldinho, Luizinho, Ribamar, Tobias, Odílio, Fabinho e Edson. Essa era a formação, né? O Pitinho, um goleiro bem famoso ali do começo dos campeonatos aí do Atlético. O Zeca também, um jogador bem famoso. Era um time do Atlético que fazia frente ao Goiânia, né? Tanto que foi vice-campeão de 58 e era o atual campeão de 57. Era uma outra realidade no futebol, onde Atlético e Goiânia polarizavam ali as forças do futebol goiano. João, vamos dar então um salto no tempo a partir de agora, porque até inclusive no site futeboldegoias.com.br nós catalogamos 12 anos depois mais um confronto internacional do Atlético, torneio Joaquim Guedes de Amorim Coelho, e desta vez um adversário europeu. Isso, europeu, do leste europeu, né? O CSKA Sofia da Bulgária estava no Brasil para uma sequência de amistosos. Ele enfrentou a seleção brasileira, mas vestindo a camisa representando a seleção búlgara, né? Jogou contra o Internacional, contra o São Paulo e chegou em Goiânia invicto, né? Nessa série de amistosos. Era um time
que naquela época, né, era um time soviético, 1970, ali estávamos na época da União Soviética, e a Bulgária, ela estava naquele lado do leste europeu, e para você ter uma noção desse time que veio, o CSKA Sofia, ele era um time formado por militares, né, da Bulgária. E aí esses jogadores vieram com um cartaz bom, porque tinham feito jogos duros, né, contra o São Paulo, contra o Internacional, mas acabaram derrotados pelo Atlético. A primeira vitória internacional da história do Atlético foi nesse jogo, Atlético 2, CSKA Sofia 1, lá no Estádio Olímpico. Os gols foram do Luizinho e também do Toninho. Enquanto o Belchev descontou para a equipe búlgara. E nessa época se atribuíam taças, então se homenageavam as pessoas. E esse confronto, ele ficou conhecido como Torneio Joaquim Guedes de Amorim Coelho, lá em 1970. Dia 24 de maio de 1970, o Atlético enfrentando o CSKA Sofia. Só que nesse torneio, essa partida foi a disputa, na verdade, do terceiro lugar, né? Porque além do clube búlgaro e do Atlético, estavam Goiás e Vila Nova também nesse torneio. Na semifinal, né, que foi o primeiro jogo ali do quadrangular, era um formato muito, muito famoso na época, né? Eram 4 times, 2 semifinais ali, os vencedores das semifinais iam para a final e os outros disputavam terceiro e quarto. O Vila Nova empatou com o CSKA Sofia, né? E o Vila conseguiu, nos pênaltis, passar para a final e decidir com o Goiás, enquanto o Atlético tinha perdido para o Goiás também nos pênaltis, acabou disputando o terceiro lugar, ganhou o terceiro lugar do CSKA e o Vila Nova foi o campeão desse torneio aí em 1970. E aí, sempre contextualizando, você vai perceber que a partir da entrada do futebol goiano em 1973 no Campeonato Brasileiro, essas competições, esses torneios, eles aos poucos vão diminuindo, justamente porque essas competições eram organizadas para dar ali rodagem, para fazer calendário, para fazer com que os times efetivamente estivessem em ação. Isso, muitas vezes o que acontecia, Rafa, era que os clubes que não estavam envolvidos no campeonato nacional, né, faziam essas partidas, esses campeonatos amistosos, para poder deixar a equipe em atividade, né? Porque ficava, por exemplo, às vezes o Goiás na série no Campeonato Brasileiro, os outros times ficavam sem calendário, ou às vezes ia o Vila Nova, e outro clube, e o Atlético, e o Goiânia. Teve uma época aí também que ia todo mundo, né? Em 1979 mesmo teve recorde de participações, aí, com mais de 90 clubes do Brasileirão. Então, mas teve sim esse movimento de diminuição, até por causa que o calendário brasileiro foi se organizando, né, em torno do Campeonato Brasileiro propriamente dito. 1979, o Campeonato Brasileiro teve 94 clubes. 94 clubes. 94. Esse foi o tema, inclusive, de nosso primeiro podcast, que foi o Campeonato Brasileiro de 1979, com o Gerliezer Paulo. Se você não conferiu ainda, fica aqui o convite. Está salvo aqui no nosso canal no YouTube. Aliás, aproveitando que falei do nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações. Vamos, aumentar a quantidade de inscritos aqui no nosso canal, até porque temos conteúdo de qualidade, sempre produzido com muito carinho. Não é isso, João? Isso, uma dica que eu dou para vocês também é deixar aí nos comentários se você tem algum jogo que não sai de sua memória, você pode escrever para a gente, quero lembrar daquela partida da final do Campeonato Goiano de tal temporada. E a gente faz a pesquisa, né? Traz aqui tudo para vocês, mais detalhes a gente traz nas nossas pesquisas, no nosso site, e aí podemos gravar o material feito especificamente para você, que é nosso seguidor e que é também a razão de ser, né, do nosso canal aqui. E do futebol de Goiás, projeto Futebol de Goiás. João, um ano depois do confronto contra a equipe búlgara, do CSKA Sofia, o Atlético, que vinha de sua primeira vitória internacional, sofre a sua primeira derrota internacional. Mas aí não tinha jeito, né, Rafa? O Alianza Lima era um time forte,
era um time com jogadores bem experientes, que tinham jogado Copa do Mundo, né, em 70, e do craque Cubidias, né, que fez a festa aqui em Goiânia. Nesse jogo mesmo, contra o Atlético, ele foi o grande herói aí da partida, marcando os 3 gols da vitória por 3-1. Né? O Toninho tinha feito para o Atlético, e aí o Cubillas depois fez entrou na partida mesmo, realmente, e definiu a parada, fez um 3-1, que todos esperavam, assim, não era uma surpresa o Alianza Lima ganhar, porque realmente tinha vários jogadores da seleção, e entre eles, talvez o maior craque da história do futebol peruano. E vou citar um nome em especial do ex-presidente do Atlético e ex-presidente da Federação Goiana de Futebol, Gilberto Alves. Nesse período ele era muito ativo. E aí você vai perceber que o Atlético, se acontecia alguma coisa no futebol goiano, o Atlético estava dentro. Por quê? O presidente Gilberto Alves, também passagem pela presidência do Atlético, ele, como presidente da federação, sempre organizava alguma competição. E aí, falando de 71, ano 1971, é o ano do torneio da integração nacional. Saindo de... Só um detalhe, Rafa. Essa partida do Alianza Lima, ela foi pelo torneio Manuel dos Reis e Silva, né? Que teve também o Goiás e o Vila Nova, e o Goiás foi campeão em cima do Alianza Lima. Depois o Goiás conseguiu a vitória em cima do Alianza Lima na final. Só que um detalhe dessa partida do Atlético especificamente é que ela foi o jogo das faixas. O Atlético tinha sido campeão goiano de 1970 e antes da partida da bola rolar, né, os jogadores peruanos colocaram as faixas nos jogadores atléticos. Era algo que acontecia bastante, né, naquela época. Hoje em dia não se vê tanto esse jogo das faixas, mas há quem diga que jogo festivo normalmente dá zica, né? O atleticano acho que não vai duvidar disso, porque realmente foi uma derrota do Atlético. O Atlético era o atual campeão goiano ali em 1970. E enquanto nós estamos citando aqui esse time do Atlético, campeão goiano de 70, você confere aqui também do nosso acervo fotos nessa nossa apresentação. Nós estamos colocando aqui, ó, agora há pouco, nós citamos 1971, time da integração, time campeão do torneio da integração nacional, você viu também, e o time do Atlético, campeão goiano de 1970. Dando um salto de tempo, partindo depois do jogo contra o Alianza Lima, 1971, João, chegamos no período ali em que o futebol goiano também estava movimentado, recebendo seleção portuguesa, recebendo seleção da Argentina e recebendo o Nacional ali nas festividades de inauguração do estádio Serra Dourada. Além do salto no tempo, a gente pega a Avenida Paranaíba, né? E vai em direção ali do estádio Serra Dourada, uma novidade que movimentou muito o futebol goiano, e aí realmente atraiu muitos times, seleções, né, para jogar aqui em Goiânia. Era considerado um grande estádio. Esse jogo entre o Atlético Goianiense e o Nacional foi disputado no dia 23 de março, né? O estádio Serra Dourada foi inaugurado no dia 9 de março, então ele foi no mês da inauguração. Esse dia 23 de março é meu aniversário, inclusive, né? Só que nessa época aí eu estava longe de nascer ainda. E o Dragão se deu bem, né? Venceu por 1-0. O Nacional, antes da partida, o Rafael, ele trouxe muito entusiasmo também dos torcedores da crônica esportiva, porque muitos diziam que era uma equipe ainda mais forte do que a seleção portuguesa que veio jogar no Brasil e também que a seleção argentina do interior, né, que eles chamavam na época, que veio jogar aqui no Brasil também. Então, existe uma expectativa muito alta em cima dessa partida e o Atlético foi muito bem, conseguiu a vitória com o gol do Reinaldo lá no Serra Dourada, uma vitória que ficou para a história, né? Primeira partida internacional do Atlético no estádio Serra Dourada. E justamente o Serra Dourada que depois de muito tempo voltou a receber o Atlético já por uma competição oficial. Com chancela da Conmebol, o nosso salto histórico já chega a 2012. Só que antes, João, desse jogo da volta, que aconteceu no dia 24 de outubro, olha a curiosidade,
24 de outubro, o Atlético enfrentando o time do Universidade Católica. Rapaz, ó, 50... Primeiro e último. 1958, 24 de outubro, confronto contra o Guarani. 24 de outubro, assim, foi realmente uma surpresa aqui agora, assim, no meio da nossa gravação, 24 de outubro, o confronto contra a Universidade Católica. Antes... E 20 de abril, 24 de outubro, exatamente. Novamente, com o Atlético. Exato. E aí, vamos lá. Só que antes desse jogo no Serra Dourada, o Atlético teve o seu primeiro jogo fora do país. João. Foi uma partida histórica também, né? Eu estava na cobertura do Atlético naquela época, se eu não me engano, você também estava, né, Rafa? 2012. Eu e o Vinícius. Esse jogo... Quem viajou? O Vinícius, porque eu estava envolvido no Super Clássico das Américas. Super Clássico das Américas. Se você se lembrar... Seleção, né, Rafinha? Eu estava fazendo o jogo da seleção brasileira, só que o jogo não aconteceu. Foi aquele jogo lá em Resistência, lá perto do Paraguai, perto da província de Chaco. Caiu a energia do estádio e depois esse confronto teve que ser concluído em La Bombonera. Então eu estava no jogo Brasil e Argentina. E aí o Vinícius viajou, né? Ele pode até trazer um depoimento para a gente sobre essa viagem. Com certeza. Vamos acompanhar esse depoimento do Vinícius Tondolo? Vamos lá, vamos saber o que o Vinícius Tondolo se lembra desse jogo entre Atlético e Universidade Católica. Eu sei que o Vinícius entrevistou, inclusive, treinador importante que depois veio a ser técnico do Chile e ainda da seleção da Argentina. Pois bem, Rafael, João Paulo, eu tive essa oportunidade, né? Essa missão e essa responsabilidade de acompanhar o Atlético no primeiro jogo internacional da sua história, né? Jogando fora do território brasileiro. E eu me lembro que eu estava fazendo uma sequência de jogos da seleção brasileira. Então foi um jogo em Recife, depois foi um jogo em São Paulo. Em São Paulo eu me encontrei com o Ronair Mendes e lá a gente seguiu junto com a delegação do Atlético, né, no voo para Santiago, no Chile. Nós ficamos hospedados no mesmo hotel do Atlético e o curioso era que o Atlético ficou no mesmo hotel que estava a Universidade de Chile, né? Então tive até a oportunidade de entrevistar o Jorge Sampaoli naquela oportunidade. Naquele dia, a gente também teve a oportunidade de conversar um pouco com o Johnny Herrera, goleiro, que foi do Corinthians. Ele tinha acabado de se envolver num acidente automobilístico e aí ele não quis dar entrevista porque estava respondendo processo, né? Então ele não quis dar entrevistas, mas os jogadores do Atlético e da Universidade de Chile tinham contatos, assim, né? Conseguiam ter essa proximidade. E foi um jogo importante. A gente chegou cedo no estádio. O estádio fica bem às margens mesmo se eu posso dizer assim, né? Margens da Cordilheira dos Andes. Então, no fundo, via a Cordilheira dos Andes, muito bonita, com a ponta só gelada ao fundo, assim, é um cenário muito bonito do estádio São Carlos de Apoquindo. Me lembro que o Atlético treinou no centro de treinamentos do Universidade de Chile e na oportunidade eu e o Arthur Neto, o Ronair e outras pessoas, a gente foi conhecer um pouco da história, um pouco da trajetória da equipe mesmo, né? Assim, da estrutura da Universidade de Chile. Então foi um trabalho, um espaço, um centro de treinamentos muito bonito. E no jogo o estádio contou com torcedores do Atlético, né? Tinha torcedores acompanhando naquele momento e foi engraçado porque assim, o Atlético acabou perdendo por 2-0 e nós ficamos praticamente na arquibancada, né? Os lances do Atlético de perigo, a torcida reclamava, chiava, achava ruim e então esse foi um ponto curioso, assim, que trabalhou no meio da torcida, praticamente, né, da diretoria da equipe da Universidade Católica. Então, esse era um ponto e outro era o trocadilho, né?
Sabe como é que chama cabine de imprensa lá no Chile? Chama caceta. E o Ronair não queria entrar na caceta de jeito nenhum, viu, Rafael? João Paulo, essas são algumas histórias engraçadas, né? E também histórias que envolvem aí um pouco dos bastidores desse duelo entre Universidade Católica e Atlético, o primeiro do Atlético jogando fora. E eu me lembro que nesse dia, Rafa, você estava fazendo um jogo da seleção brasileira, se não me engano, era aquela Copa Roca, super clássico, né? E aí também entramos para a história naquele dia. 2 transmissões internacionais simultâneas, você na Argentina e eu no Chile. Tá aí o Vinícius Tondolo, entrevistou até o Jorge Sampaoli, que na época não era técnico da Universidade Católica, mas da Laú, ô João. Moça, a grande rival, né, da Católica, inclusive. E aí o Atlético acabou derrotado lá, né, uma derrota por 2-0, não conseguiu fazer um golzinho ainda em solo estrangeiro, mas, né, na volta fez um jogo forte em Goiânia, conseguiu a diferença de gols, né, ganhou de 3-1, mas foi insuficiente porque tinha aquela questão do gol fora de casa, né, e aí a Universidade Católica acabou eliminando o Atlético. E assim, Rafa, ali eu lembro muito bem do clima que estava no clube, né? O time praticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, naquele marasmo, já ali contando as horas para o rebaixamento. E aí tinha um sopro de esperança na Sul-Americana, né? De fazer uma movimentação mais positiva, uma agenda mais positiva no clube, mas realmente foi um balde de água fria. E aí, depois dessa eliminação, basicamente, o ano do Atlético acabou. Olha o Wilson, vai marcar, escolheu o canto, bateu, penetrou pro Dragão. Gol! Olha o Wilson, cruzou de novo, Santos 0, dividiu lá em cima, penetrou! Gol! Olha a bola na frente do Sepúlveda, pode sair o gol, para trás, olha o gol, penetrou! Gol! Do Universidade Católica! Na frente ali, para cá do bem, na frente para o Joilson, ganhou, pênalti! Penalidade máxima! Lá vai Márcio, é Márcio goleirão, ele é artilheiro, partiu, disparou, penetrou! É isso aí, nós trouxemos aí 6 jogos, né, do Atlético ao longo da história contra clubes internacionais, estrangeiros, e agora o Atlético já garantiu pelo menos dobrar, né, essa experiência, porque vai ter mais 6 jogos nessa Copa Sul-Americana já garantidos na fase de grupos. Só que, Rafael, o Atlético também, por falar em experiência, teve uma experiência diferente, né, em 1979, no dia 15 de dezembro, o Dragão, através de uma promoção feita pela diretoria com a Confederação Sul-Americana de Futebol, fez um amistoso, um jogo promocional entre Atlético e um combinado sul-americano, né? Foi catando ali vários jogadores de vários países da América do Sul e realizou essa partida no estádio Serra Dourada. O detalhe é que teve um craque da seleção brasileira jogando com a camisa do Atlético. Você sabe muito bem de quem se trata, né? Você vai mostrar aí na tela pra gente, né, Rafa? Sócrates, o doutor, vestindo a camisa do Atlético. Havia toda uma expectativa em torno dessa partida. O José Calazans, supervisor de futebol do Atlético na época, quando anunciou o jogo, ele havia prometido, por exemplo, as presenças de Zico, de Maradona, de craques da Copa de 1978 da seleção argentina, mas o que os relatos dos jornais da época trazem, jogadores bolivianos, equatorianos, uruguaios, colombianos, peruanos. Na ficha tem o Cubidias,
por exemplo, que já havia enfrentado o próprio Atlético com o Alianza Lima, jogando pelo Alianza Lima, só que agora desta feita nesse combinado sul-americano, João. Tá, esses aí foram os principais nomes, né? O Cubides e também o Sócrates pelo lado do Atlético. O Dragão ainda teve o Eli Carlos, o Marinho, o Osíris e também o Enéas como reforços, né? Era esperar também o Baltazar retornar aqui para poder jogar. O Baltazar estava no Grêmio e ele voltaria para jogar também esse jogo, mas ele não apareceu. O Zico era esperado e não apareceu. O Maradona era esperado e não apareceu. E aí ficou um prejuízo, né, para a diretoria do Atlético, que fez uma promoção. Esperava um público muito grande no Serra Dourada, mas acabou que isso não aconteceu por causa das ausências desses jogadores aí. É uma curiosidade, tivemos aí pouco mais de 11 mil pagantes, Rafael, nessa partida, né, para ver Sócrates, para ver esses jogadores. Realmente eu acho que o pessoal desanimou em mais um gato por lebre aí que tivemos na história do futebol goiano. 1979, o prejuízo orçado do Atlético de cerca de 800 mil cruzeiros à época. Situações que acabaram acontecendo aqui no futebol, não havia a facilidade da comunicação que tem hoje, mas fica para a história. Tá aí a foto mais uma vez. Sócrates com a camisa do Atlético em 1979 contra um combinado sul-americano, João. Isso aí, e o jogo terminou empatado no tempo regulamentar, mas a seleção sul-americana, né, o combinado sul-americano, como era tratado na época, acabou vencendo a disputa nos pênaltis e levou o troféu Ari Valadão, né, ex-governador aí do estado de Goiás, dava nome a esse troféu de um jogo que foi criado uma expectativa muito grande, mas não entregou nem de perto assim, o que se esperava, mas fica para a história, né? O doutor aí com a camisa do Atlético está eternizado, o torcedor atleticano pode falar que já torceu pelo Sócrates, não com a amarelinha, mas sim com a camisa rubro-negra. Então, 6 jogos, computamos efetivamente contra clubes, tem esse contra o combinado sul-americano, e agora o Atlético em uma competição sul-americana pela segunda vez nesta temporada de 2021. Mais uma vez, um prazer contar com a sua participação, João. Trouxemos mais, com riqueza de detalhes, mais uma pesquisa do futebol de Goiás, das inúmeras que os nossos ouvintes, os nossos seguidores podem acompanhar nos nossos perfis nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, também no nosso site, que é o futeboldegoias.com.br. Fica o nosso pedido aqui no nosso canal no YouTube, para que você possa se inscrever e assim nos auxiliar, João. É isso aí, compartilhar, também comentar se você gostou do conteúdo, compartilhe nos grupos de WhatsApp dos seus amigos, para que a palavra aí do nosso glorioso futebol de Goiás e suas histórias chegue cada vez em mais torcedores e que nos motive a criar novos conteúdos legais como o de hoje. Hoje realmente foi muito rico esse programa com várias curiosidades. Valeu então, João Paulo de Medeiros. Grande abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço e até a próxima. E você se inscreva no nosso canal, youtube.com/futebol de Goiás ou acesse futeboldegoias.com.br. Valeu!